Muito boa tarde a todos, bem-vindos, bem-vindas novamente à etapa, digamos, final deste seminário internacional Tributo ao Brasil. Tenho algumas informações e pedidos, por gentileza, deixar os celulares no silencioso para não atrapalhar os demais. Outro pedido, assinar lista na recepção, apenas para quem não assinou hoje. Um aviso sobre os certificados. Para quem não é da Secretaria da Fazenda, será entregue hoje à tarde. Para os agentes fiscais de rendas, será enviado por e-mail após o dia 31. Neste momento, abriríamos o período da tarde com a palestra A Reforma Tributária na Visão da União. Contudo, na semana passada, quando não tínhamos mais tempo de alterar a programação, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, senhor Eduardo Guardia, cancelou sua participação por motivos de incompatibilidade na sua agenda. Eu gostaria agora de compor a mesa e convidar, primeiramente, o professor Fernando Rezende, da Fundação Getúlio Vargas. Por gentileza, venha ao palco, por favor. Convido também o senhor Paulo Antenor de Oliveira, da Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins. Por gentileza. E convido também o senhor Edson Vismona, da Ético, Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial. E para fazer uso da palavra, eu convido o doutor Elcio Ronda, vice-presidente do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos, e diretor titular do Departamento Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Por favor. Pode ser aqui? Isso. O senhor pode falar. Se preferir sentar, você tem um microfone. Você tem um... Aqui, de passar slide. Ah, esse aqui é o que passa. Isso. Frente, volta. A setinha. Obrigado, viu? Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto da reforma tributária. E devo dizer para vocês que é um dos pontos de reforma mais importantes que nós temos na indústria. Temos a trabalhista, que a gente já está no finalmente em termos da discussão da reforma, a previdência fundamental e, na sequência, que esperamos com a estabilidade política, a reforma tributária. Então, eu já tenho acompanhado aí o nosso relator da reforma tributária, o deputado Raul, em vários eventos, e a gente vem discutindo alguns pontos. E eu queria passar para vocês alguns pontos que nós temos passado na Fiesp como um dos nossos principais gargalos que nós gostaríamos de ver enfrentados dentro de uma possível reforma tributária. Bom, aí nós temos a evolução da carga tributária no Brasil, de 91 até 2015, com um acentuado aumento a partir dos anos 2000, até chegar a uma carga de 33%, 34% em relação ao PIB. Aí a média em relação à carga tributária brasileira, em relação à carga tributária dos outros países, o Brasil está essa pontinha verde, e aí nessa curva vermelha seria uma média, ou seja, o Brasil ela está em 33, mas na avaliação da federação, o ideal da carga tributária dentro dessa premissa, carga tributária com PIB per capita, ela deveria estar situada em 23%.
Além da carga, nós fizemos uma sondagem, nós tivemos uma pesquisa realizada com o sistema CNI, do qual a Fiesp participou, e o dado interessante da pesquisa é o número 1, que tem 90% de itens, é em relação ao número de tributos. O 2, a questão da complexidade, o sistema é muito complexo. O item 3, um ponto importante, é a estabilidade das regras. Nós temos hoje um problema muito grande, e eu tenho discutido bastante, inclusive com a Receita Federal, que nós não temos normas claras, que permitem sempre uma complexa ou dupla interpretação, e gerando, então, autos de infração muito grande e um contencioso tributário bastante grande. Então, o número 3, sobre a estabilidade, aí, direitos e garantias, transparência, segurança jurídica e o prazo de recolhimento de tributos. Essas são as grandes matrizes de problemas que o universo industrial, quando fez a pesquisa, captou. Além da alta carga, a complexidade se mede por um estudo aí realizado pelo Banco Mundial, onde mostrou que o Brasil, infelizmente, detém essa primeira posição do tempo gasto no compliance tributário, só no cumprimento da obrigação tributária. Hoje são várias obrigações de todas as matizes federais, estaduais, municipais. Estaduais são várias legislações. Quando a gente enfrenta produtos, então, com substituição tributária, aí a complexidade aí vai às alturas. Então, nós temos uma grande dificuldade no compliance, da esfera tributária. Um estudo realizado, o Decontec é o Departamento de Competitividade da Fiesp, e nós fizemos um estudo, o item complexidade, só na indústria de transformação, aí não computou a indústria global, só aquela que transforma, é 1,16% do setor, ou 0,61% do PIB. Isso é muito, muito custo. Isso é uma carga tributária invisível, não é aquela que nós estamos falando da carga nominal, mas é uma outra carga lateral que infla muito o custo do produto. A perda econômica, portanto, aí se você tem o API estava por aí, né? O API estimou o custo também da administração tributária pública em termos 0,43% do PIB, gerando, portanto, 1,04 a soma dos dois itens do PIB em relação ao cumprimento da obrigação tributária. Esse é um ponto relevante quando a gente fala de qualquer reforma. E quando a gente fala nessa complexidade, quem mais ganha, tanto na alta da carga quanto na complexidade, é o mau contribuinte. O mau contribuinte gosta desse universo, porque mais distante ele fica do bom contribuinte, mais propício o ambiente de você ter práticas não ortodoxas. Então, é um convite a essa prática, e esse é o nosso sistema atual. Bom, outro ponto, esse não precisava nem ser da reforma, mas o Decontec adora que a gente coloque sobre isso, o nosso descasamento do prazo de recolhimento de tributos contra o prazo médio de vendas da indústria. Então, o prazo ficou curto do recolhimento de tributos, em função muito daquela espiral inflacionária que nós tivemos no passado, os prazos encolheram. Hoje, os prazos de venda da indústria alargaram, mas o prazo continuou curto no recolhimento. Então, há um financiamento muito grande das indústrias em relação ao prazo de recolhimento. Esse ponto nem reforma precisaria. Esse ponto bastaria uma adequação simples de legislação. Aliás, ponto importante, muitos dos pontos de reforma tributária a gente não precisava nem discutir como matéria constitucional. Muitas das matérias a gente poderia discutir em sede infraconstitucional. Muitas alterações. Bom, outro ponto, eu comentei um pouquinho, a substituição tributária, que isso precisa, inclusive, de uma grande revisão, porque isso tem gerado uma complexidade muito grande nos estados e também para a máquina fiscalizadora. Nós acompanhamos vários setores aqui na Fiesp, inclusive hoje eu tenho uma reunião ainda na Secretaria da Fazenda, discutindo substituição tributária em determinado setor. E aí, cada setor, você abre em vários NCMs,
Nós estamos discutindo agora, na época do MVA, de alimentos. São 78 itens. 78 itens para ser discutido. Então, isso gera uma complexidade muito grande, porque cada vez que eu tenho a pesquisa, aí você tem uma nova formação, uma nova informação, um novo acirramento, uma nova composição na base em relação à discussão indústria e varejo. Portanto, para a federação propõe algumas grandes premissas, né? Primeiro que, quando a gente fala sempre de reforma, a gente até brincou. Tem alguém da Receita Federal aqui na plateia? A gente até fala bastante com o Rachid. O Rachid está propondo aquela alteração do PIS e COFINS. E o Rachid foi, quando fez aquela alteração do cumulativo para o não cumulativo, que a gente pulou do 3,65 por 9,25. E agora, de novo, a gente está falando do PIS e COFINS, da alteração do PIS e COFINS para o crédito financeiro. A nossa grande premissa é que a carga não aumente, mas ela se mantenha. Então, eu até propus para o deputado Raul que nós tivéssemos, dentro da PEC, um dispositivo que limitasse a carga tributária, como se fosse uma espécie de um gatilho em relação à carga tributária. Uma cláusula, mais ou menos, de um certo limitador, em que, se a carga tributária total houvesse um desequilíbrio, ela pudesse ter o ajuste. A simplificação do sistema, isso é ponto pacífico. A redução do número de tributos, as alíquotas, um sistema mais próximo do IVA federal, que, aliás, esse é o nosso principal ponto de grandes problemas. O ICMS, na forma atual, dos 27 estados, 27 legislações, ele induz uma complexidade muito grande. Nós tivemos caso em que veio um grupo estrangeiro e se instalar no Brasil e me fez uma pergunta muito simples. Era: qual é a carga tributária que eu vou ter no Brasil? Aí eu fiquei olhando para ele e falei: o que o senhor produz? Aí ele me deu um exemplo. Eu faço um copo. Aqui eu tenho uma plateia altamente qualificada. Qual é a carga tributária desse copo? Foi essa a resposta que eu dei. Aí ele olhou para mim, como assim, mas não tem alguém mais esperto para eu falar? Eu falei: não, deixa eu lhe explicar. Nós temos uma complexidade que depende até de onde o senhor vai instalar a sua indústria. Eu falei: mas como é que eu vou competir com um fulano? Eu falei: pois é, esse é o nosso problema. Então, esse é o nosso problema número 1, e que isso inibe o investimento de uma forma brutal, né? Nós estamos hoje com uma discussão em relação à guerra fiscal. Hoje está prevista a votação do PLP 54, esperamos que seja aprovado, para dar, pelo menos, segurança jurídica àqueles investimentos realizados no passado, porque nem isso está seguro. Então, imagine que uma empresa veio e fez um investimento, deu partidas em contrapartidas, recebeu a lei, publicada pela Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador, publicada no Diário Oficial, investimento realizado, e sofre uma ação direta de inconstitucionalidade anos depois. E ela é julgada. Ela é julgada e não é modulada. Se não modulada, a ação direta de inconstitucionalidade faz o efeito retroativo. Ora, como é que explicar que tem que devolver aquele valor do ICMS que foi dado em subvenção para aquela indústria? Então, o ponto do ICMS é um ponto nevrálgico. Agora, não adianta também, levianamente, discutir, vamos retirar o ICMS dos estados. Porque o ICMS é o principal imposto dos estados. Sem uma primeira rediscussão do Pacto Federativo, do sistema de partilhas, a discussão é falida ao fracasso na primeira reunião. Então, isso externei já algumas vezes para o deputado Raul, e de que a gente precisa, antes da reforma, a gente ter uma rediscussão do Pacto Federativo. Porque precisa ter uma forma também de compensar a desigualdade regional. Eu preciso ter uma forma de compensar
a desigualdade em trazer investimento para São Paulo e para algum outro estado menos favorecido por condições de consumo. Então, sem a rediscussão, a gente não tem como tratar o ICMS, mas precisamos ter coragem de tratar. Nesse momento, nós temos que olhar a questão como não União, Estado e município. Nós temos que olhar a questão como Brasil. Nós temos que olhar a questão não como auditores e contribuintes. Nós temos que olhar a questão como brasileiros. O momento é de reforma. Se nós não tivermos coragem de podermos tocar para frente a reforma, como a gente pode poder querer ter o Brasil para frente? Manter o status quo é muito simples. Manter o sistema como está é muito simples. Todo mundo sobrevive. Mas é esse o Brasil que a gente quer? É esse o Brasil que nós vamos querer ficar no jeitinho, a coisa vai, é o puxadinho? Ou temos que ter uma reforma estrutural, profunda, não cosmética? Então, essa é que é a nossa premissa. De que, se formos ter uma reforma, que seja profunda. Se tivermos que discutir, que ela seja uma reforma eficaz. Mas não para a União, não para o Estado, para o município, para o Brasil, para um ambiente de negócios. Esta, para nós, é a melhor reforma. Nem para a indústria, nem para o comércio. Ela tem que ser para o Brasil. E hoje, todo mundo sabe, e estamos aqui por conta disso, que o Brasil precisa ter reforma. Senão não teríamos nessa discussão aqui nesse evento. Agora, precisamos ter coragem. E nossa parte precisa ser feita. Nós, como brasileiros, independente se somos auditores, somos contribuintes, somos congressistas, nós sabemos o que o Brasil precisa. Opa. Bom, aí mais alguns outros pontos. A desoneração de folha, o ICMS, a gente já conversou um pouquinho, e principalmente a questão do imposto por fora. Para nós isso é muito importante. O imposto por dentro, ele causa muita distorção, e o imposto por fora seria o ideal. Parece que a proposta do deputado Hawley contempla já numa nova formação de imposto por fora. Ponto pacífico, desoneração total de investimentos e de exportações. Porque não tem sentido nós onerarmos aquilo que vai produzir a riqueza produtiva, assim como não tem sentido nós exportarmos a carga tributária para não sermos competitivos lá fora. O ressarcimento, porque, na realidade, isso é um ponto que eu até perguntei ao deputado Hawley, na mudança do sistema, como é que ficam os ressarcimentos dos créditos no período de transição? Porque vai ter, tem o ICMS crédito, tem o federal crédito anteriores, numa reforma que eu junte tudo, como é que fica esta questão dos créditos anteriores? Então, esse é um ponto que eu pedi uma atenção ao deputado Hawley, e a questão da transição, porque não adianta falar de um modelo que vai mudar de um dia para o outro, de um ano para o outro, de uma forma muito abrupta. Nós precisamos ter uma transição. Então, em breve, eu não quis... Meu presidente Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Então, eu não queria cansá-los, porque eu acho que todos esses pontos foram colocados, mas eu achei muito importante colocar quais eram as preocupações que a indústria, a Fiesp, a indústria paulista tem, e eu tenho acompanhado. Olha, eu já perdi a conta de quantas reformas tributárias. Mas eu acho que até um pouco antes de todo esse celeuma político que foi causado, nós estávamos com uma confluência muito positiva de termos, pela primeira vez, uma reforma profunda. Os estados querendo rediscutir essa questão do Pacto Federativo, porque os modelos de incentivos já estão esgotados. A questão da corrida ao fundo do poço, nós chegamos, né, Fernando? O bottom to the race, nós chegamos. Já submergiu, passou. Então, o momento era o ideal para termos uma reforma. Precisava ter essa vontade política. Então, esperamos que a gente tenha estabilidade, possamos avançar. O deputado Hawley é uma pessoa que é profundo conhecedor do sistema, foi secretário de Fazenda. Então, nós temos uma convergência bastante grande para podermos ter uma discussão bastante grande, e precisamos ter uma reforma e uma discussão profunda. Não podemos ter discussão cosmética.
Por isso que, quando eu falei do PIS/COFINS, isso eu falo aqui porque eu falei para o Rachid e falei para o Paulo Ricardo também. Falei, não adianta a gente discutir, talvez, o PIS/COFINS agora, se a gente vai discutir uma reforma mais ampla lá no fundo. Porque sempre gera um nível de tensão, sempre gera um acirramento de tensões para uma reforma que a gente quer que venha e a gente quer discutir, mas ela de forma mais profunda. Então, era isso que eu tinha para colocar. Agradeço muito a atenção dos senhores.